Sobre um sistema cartesiano, considera-se uma malha formada por circunferências e raios com medidas dadas por números naturais e por 12 semirretas com extremidades na origem separadas por um ângulo de π/6 radianos, conforme a figura. Quer dizer que uma abertura daqui do eixo X até essa reta é π/6 radianos, 30 graus. Aqui também 30 graus, aqui também, e assim por diante para cada reta. Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem. Então você não passa nesse ponto 00. Considere o valor de π com a aproximação de pelo menos uma casa decimal. Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha do ponto B até o ponto A, um objeto deve percorrer uma distância igual a quanto? Para ir do B até o ponto A, a menor distância, o menor trajeto é fazer este pedacinho, segmento de reta, este pedaço de circunferência, um arco de circunferência, e depois este segmentinho. Você poderia tentar fazer essa curva e depois andar só esse segmento. No entanto, quanto maior o raio, maior o percurso percorrido em cima desse arco de circunferência. Por isso que a gente tenta chegar o mais próximo possível do centro, não pode passar pelo centro, ele falou isso, não pode passar pela origem. Faz o menor arco de circunferência que você puder e depois anda de novo por um segmento de reta. Quanto vai ser essa distância? Bom, você tem um segmento de reta aqui que é fácil de verificar. Ele estava numa circunferência de raio 4 e veio para uma circunferência de raio 1. Ele andou 3 unidades de distância aqui. Existe um outro segmento que também é fácil da gente verificar, que é este comprimento aqui. Saí do raio de uma circunferência de raio 1 e vim para uma circunferência de raio 6. De 1 para 6, andei mais 5 unidades. Então, essas duas partes, que são segmentos de reta, têm um total de 8 de distância. Agora, falta calcular este comprimentinho deste arco de circunferência. O que a gente precisa saber é quanto é a abertura, o ângulo desse arco. Ele tem 1, 2, 3, 4 variações dessas. Lembra que ele falou que cada variação dessa era π/6, 30 graus. 30 graus. Se aqui a gente tem 4 variações, 1, 2, 3, 4, você tem um ângulo de 120 graus. O ângulo de 120 graus corresponde a 1/3 da circunferência. A circunferência total seria 360. 1/3 do comprimento C da circunferência. A gente sabe que o comprimento de circunferência é 2π vezes o raio. Como nesse caso aqui o raio é 1, o comprimento seria 2π. Só que você vai andar 1/3 desse comprimento, portanto, essa distânciazinha aqui desse arco será 2π/3, 1/3 do comprimento 2π. Desta maneira, a distância total percorrida seria 3 mais 5 mais 2π/3, 8 mais 2π/3. 8 mais 2π/3. Está aqui, 8 mais 2π/3 na alternativa